Bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, empate por 0-0. Jogo truncado, jogo difícil, jogo sem grandes exposições e jogo com anulações. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas olha, confesso que eu imaginava um jogo cauteloso, mas nem tanto. Um jogo com alguma emoção, algo que faltou. Para você ter uma ideia, todas as anotações eu consegui resumir aqui. Só frente. Não precisei do verso. Então, de fato, é um jogo que merece alguns comentários, mas nada muito empolgante e nada com grandes elogios. Para se ter uma ideia, os dois times optaram pela cautela por haver um segundo jogo. Isso é algo normal, isso é algo habitual. Nada o melhor, seria decidido nessa partida na Arena Corinthians. O Corinthians, por exemplo, já tem um estilo agora um pouco mais reativo com o Thiago Nunes, adota esse estilo jogando dentro ou fora de casa e a partir daí observou essa final dessa forma. Claro, vai tentar o gol, mas não vai se expor tanto, porque tem um segundo jogo. Se o Corinthians se arrisca demais porque no segundo tempo, por exemplo, não conseguiu marcar um gol ainda, se leva, fica muito mais difícil para a segunda partida porque é fora de casa, tem um gramado sintético diferente, fora do habitual da rotina de treinamentos, então acaba sendo mais cauteloso. Já o Palmeiras vai jogar o segundo jogo dentro de casa com a vantagem do gramado sintético, já está mais habituado, já entende um pouco melhor. Para que se arriscar? Não tem por que se arriscar, deixa a obrigação para o Corinthians. E foi assim que os dois times entraram. O técnico Thiago Nunes nem mexeu na escalação, tinha o Cantígio e o Everaldo para colocar em campo, não optou por colocá-los entre os 11 iniciais, repetiu pela terceira vez a equipe. Já o técnico Vanderlei Luxemburgo fez duas mexidas óbvias e uma fora do normal, que foi inteligente no primeiro tempo. Vamos lembrar então, o Luan entrou na equipe no lugar do Felipe Melo, que segue se tratando de uma lesão muscular, enquanto lá na esquerda o Vinha recuperou a posição. Isso era básico. Todo mundo esperava que o Vinha apareceria lá. O que o Luxemburgo fez de diferente foi o Zé Rafael. O Zé Rafael apareceu pela ponta esquerda com qual objetivo? Simplesmente marcar e dificultar a jogada com o Fagner. A jogada corintiana com o Fagner, ela é uma jogada muito utilizada, principalmente quando enfrenta adversários mais fechados. Uma inversão de bola para o Fagner, junto com o Ramiro, o Fagner fazendo uma ultrapassagem, o Fagner cortando para dentro junto com o Ramiro. Então, aquela dupla funciona muito bem quando tem espaço. O Zé Rafael dobrou com o Vinha por ali, para que não pintasse essa possibilidade de ultrapassagem e o Vinha ficasse vendido. Uma marcação mais forte, sem soltar tanto o Zé, como seria com o William. Funcionou, mas o primeiro tempo não foi dos melhores para quem queria emoção, para quem queria um grande jogo. Para se ter uma ideia, o Corinthians conseguiu, logo no primeiro, os primeiros 5, 6 minutos, não me falha a memória exatamente quando foi, uma jogada de tabela entre Luan, o Jô e o Ramiro. Nessa jogada de tabela pelo meio, foi quando o Palmeiras ainda estava tentando administrar e entender a sua postura defensiva. E a jogada saiu, o Jô chutou, o Everton fez a defesa com alguma tranquilidade, não foi um lance perigoso, mas foi uma construção pelo meio, algo muito raro durante todo o jogo. O Palmeiras não deixou o Corinthians construir pelo meio, assim como o Corinthians também não deixou o Palmeiras construir pelo meio. O Palmeiras construiu mais pelo contra-ataque e o próprio Palmeiras destruiu o seu contra-ataque. Mas isso eu falo depois de analisar essa parte do Corinthians. Nesse momento, o Corinthians consegue rapidamente essa tabela. Depois vai ter de usar de movimentação para de fato conseguir jogar. Por quê? Porque o Corinthians tem dois ótimos lances no primeiro tempo. Como eles aconteceram? Vamos lá. Primeiro lance. O Ramiro recebe sozinho dentro da área. Como que o Ramiro recebeu sozinho dentro da área? Simples. O Palmeiras não mordeu no meio. Uma das poucas oportunidades em que o Patrick ou o Ramires não chegaram junto ali no meio e o Luan teve tempo para pensar. Nessa que ele teve tempo para pensar, o Jô puxou um pouco o Gustavo Gomes para frente e abriu um buraco na meia-lua, onde os pontas podem entrar, tanto o Matheus quanto o Ramiro. O Matheus não entrou. Por quê? Porque o Luan estava de frente para o Ramiro e o Ramiro percebeu isso. O Ramiro correu nas costas e aí o Vinha ficou vendido. O Vinha não percebeu. Nessa corrida do Ramiro para dentro, em vez de correr para fora, que é o mais habitual,
o Luan meteu a bola por cima e o Ramiro conseguiu sair na cara do gol por uma defesaça do Everton. Movimentação inteligente do Ramiro e o meia podendo jogar, algo que raramente aconteceu. Tanto que o Luan consegue aparecer na outra jogada como? Aparecendo na ponta direita, porque no meio ele já não conseguia jogar. Tava difícil, o Patrick e o Ramires batendo muito em quem recebesse a bola, de costas ainda, e batendo com qualidade, sem fazer muitas faltas. Então, o Luan, quando o Corinthians consegue quase fazer o gol com o Vital, sai do meio campo, puxa o Ramires, e o Ramiro, que estava ali para fazer a jogada com o Fagner, ocupa o espaço dele no meio. Só que nessa movimentação, o Ramires sai atrasado. E quando ele sai atrasado, o Fagner acha o passe para o Luan, que consegue o cruzamento na área. O Matheus Vital, depois de um bate-rebate, consegue finalizar, consegue arrematar, e o Everton faz uma baita defesa. Foram esses dois os grandes momentos do primeiro tempo, e tem um terceiro que é do Palmeiras. Esse terceiro é no momento final, ali aos 46 minutos, quando o Marcos Rocha solta um lateral para o Luiz Adriano consegue virar no marcador, soltar a bola rasteira para o meio da área, o Ramires aparece como ele costuma, como um elemento surpresa, no meio como um centroavante para finalizar, mas ele acaba pegando mal na bola e chuta por cima do gol. Foram os três grandes lances do primeiro tempo. Em 45 minutos foi isso que esses clubes conseguiram produzir. Muito pouco, muito pouco. O Corinthians ainda teve mais uma jogadinha ali que o Vital consegue arriscar para o gol com um passe entre linhas, que também praticamente não saiu. Foi só um passe que saiu entre linhas, o Vital recebeu, ajeitou para a perna direita, bateu, o Everton defendeu sem pular, tranquilamente a bola foi no meio do gol, mas foi uma jogada entre linhas que também raramente aconteceu. Defensivamente, o Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras conseguiu anular a jogada com o Fagner pela direita e o Carlos Augusto também não teve vida fácil com o Marcos Rocha. Então, o Palmeiras conseguiu, nas pontas, fechar a jogada de inversão e no meio deu dois vacilos. Um o Luan aproveitou, o outro o Matheus Vital nem tanto. Então, conseguiu, em grande parte do jogo, do primeiro tempo, melhor dizendo, segurar o Corinthians, que tentou criar. Agora, o Luiz Adriano comprometeu quando o Palmeiras tentou, no contra-ataque, na roubada de bola, na marcação alta, lembrando que o Palmeiras usou a marcação mais alta quando o Corinthians tinha a bola parada para sair jogando. Seja um tiro de meta, seja uma falta. Ali, quando o Corinthians parava a bola, o Palmeiras se posicionava um pouco à frente para obrigar o Corinthians a lançar essa bola, a rifar essa bola, porque os volantes estavam ali prontos para tirar e realmente isso funcionou muito bem também. A segunda bola geralmente era do Palmeiras. Ponto importante, o Luiz Adriano complicou muito a estratégia do Palmeiras por deficiência técnica nesse jogo. Ele teve o lance do Ramires, que eu citei agora, mas ele teve outros três nos quais ele prejudicou o Palmeiras. E eu anotei aqui para trazer para você. Olha só, ele rouba uma bola e ele mesmo destrói a jogada, por quê? Porque ele resolve reclamar da arbitragem durante a jogada. Ele rouba a bola no meio-campo, o Zé Rafael, ou melhor, o Ramires dispara pela esquerda, ele solta a bola para o Ramires e em vez de acompanhar, ele fica irritado porque o marcador dele está puxando a camisa, ele para e olha para o Bandeira para reclamar, e o Ramires está ali avançando com a bola, quando ele solta para o Luiz Adriano, ele não está nem olhando para a jogada. Isso joga contra o Luiz Adriano. Ele sabe que são poucas as oportunidades que ele vai ter para criar e para fazer um gol. E aí ele para reclamar da arbitragem de puxão? Não pode. Outra jogada do Luiz Adriano importante, ele recebe um passe do Zé Rafael, depois do Patrick de Paula fazer uma linda jogada entre linhas ali do Corinthians, e o Zé Rafael solta para ele, avança pela esquerda, o Rony pela direita, mano a mano, o Luiz Adriano fica na dúvida do que fazer, atrasa a jogada e erra o passe para o Rony. Mais uma oportunidade perdida. Próxima jogada, o Rony aperta na direita o Carlos Augusto, consegue a roubada de bola, ela espirra, vai correndo para a linha de fundo, o Luiz Adriano dispara na direção dela, o Cássio sai do gol. E aí, com o goleiro fora do gol, e a experiência que o Luiz Adriano tem, era hora de parar a bola com calma, olhar quem estava dentro da área, olhar quem estava mais atrás, para tentar um passe forte e o Cássio não ter tempo de voltar para o gol. O que o Luiz Adriano faz? Se enrola com a bola e deixa ela sair pela linha de fundo. Luiz Adriano foi substituído porque fez o seu pior jogo pelo Palmeiras, na minha concepção. Ele não acertou quase nada. De 4 jogadas, ele acertou uma. É muito pouco. O Rony, no segundo tempo, melhor dizendo, antes de falar do Rony, o segundo tempo também, as alterações aconteceram e o jogo não aconteceu.
Há uma finalização importante no segundo tempo inteiro, que é do Gabriel Menino em uma roubada de bola, de perna esquerda, ele consegue roubar, chuta, a bola vai na rede pelo lado de fora do goleiro Cássio. Fora isso, não houve uma finalização perigosa no jogo no segundo tempo. Jogo absolutamente travado no meio-campo, com várias alterações que pouco modificaram o que os times produziram ofensivamente, e defensivamente os times conseguiram travar tranquilamente o que aconteceu. Entrada de Araújo e Cantillo no meio-campo do Corinthians mudou muito pouco. O Corinthians até ficou no campo de ataque, mas ficou na intermediária. Não criou nada dali. O Palmeiras a mesma coisa, com Bruno Henrique e William. O Palmeiras jogou no campo de ataque, até os 8 minutos só deu o Palmeiras no campo de ataque, mas o que o Palmeiras criou? O Palmeiras não conseguiu criar. Travado pelo meio-campo. Cruzamento do Rony, cruzamento do Marcos Rocha, bola na área, passando, viajando, o Corinthians tirando. Então, as defesas tiveram uma supremacia gigantesca no jogo, porque os times pouco criaram. Nem estou falando de finalização, estou falando de criação. As principais jogadas das equipes foram anuladas. A inversão de jogada para o Fagner, a tentativa individual do Carlos Augusto, o Palmeiras na velocidade com o Rony, procurou o tempo todo o Rony pela direita, não conseguiu, não tinha a opção do Zé Rafael na esquerda. O William, quando entrou junto com o Bruno Henrique, o William muito móvel, tentou fazer tabela, tentou jogar, não conseguiu. Então, de fato, as jogadas foram anuladas. E por isso, o jogo teve pouquíssimas observações ofensivas, muitas observações defensivas e, claro, destaque final dessa análise para os zagueiros. Gustavo Gomes foi muito bem na marcação do Jô, assim como o Luiz Adriano se enroscou, é verdade, mas Luiz Adriano, Rony, William não conseguiram ter vantagens sobre os seus marcadores. O Danilo Avelar jogou tranquilamente, o Gil jogou tranquilamente, assim como o Luan e Gustavo Gomes, eu já disse. Então, menções honrosas para os sistemas defensivos, lamentação para os sistemas ofensivos. Eu acho que isso é o que resume esse Palmeiras 0, Corinthians 0, melhor dizendo, Corinthians 0, Palmeiras 0, o jogo aconteceu na Arena Corinthians. Para a próxima partida, os times devem começar um pouco mais cautelosos, mas vão se soltando aos poucos. O Palmeiras talvez não se preocupe tanto com o Fagner, se preocupe mais em colocar o Fagner para trás do que propriamente em marcá-lo no campo de ataque, e aí talvez o William possa aparecer. O Corinthians deve entrar com a mesma formação, mas talvez coloque o Cantillo nesse meio campo para jogar junto com o Luan, o Ederson seja sacado da equipe, e aí o Cantillo tem a qualidade da bola longa, o Palmeiras vai ter 3 atacantes e não 2, ainda que não esteja funcionando tão bem esse sistema, porque individualmente os jogadores não têm funcionado, mas o Palmeiras vai empurrar um pouco mais o Corinthians para trás, e a gente vai observar como os times vão arriscar, o que os times vão fazer para buscar o gol. O Corinthians imagina um pouco mais recuado, o Palmeiras buscando um pouco mais por estar jogando dentro de casa. Vamos ver o que Luxemburgo e Thiago Nunes preparam para o próximo confronto. Eu tentei trazer uma análise completa, como eu sempre tento, mas diria que quase nunca consigo, porque vocês têm perguntas muito boas, têm comentários muito bons, e eu quero que vocês façam esses comentários aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, mande. Se você discorda de algo, também mande em alto nível. Se você concorda, por favor, mande, vou ficar contente também. Enfim, eu quero que você comente, deixe o seu like, inscreva-se no canal e chame a galera para acompanhar o canal do Fragoso aqui, as análises, tá bom? Bora falar de futebol.